observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão que era doente, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Amém? Até aqui. Aleluia. Um certo dia, o irmão falou assim para mim: puxa vida, rapaz, é tão bom quando a gente prega e a igreja sente a manifestação. A gente fica tão feliz. Eu digo para ele: certamente, quando a gente prega e a igreja sente e se manifesta, para Deus é uma maravilha. Agora, quando a igreja sente, olha para a gente e se manifesta em favor da gente, não tem valor nenhum para Deus. Esse texto diz assim: e outra vez entrou Jesus na sinagoga. Quando ele disse outra vez, é porque Jesus já tinha estado ali antes, não sei quando, não sabemos quantas vezes, mas ele já tinha estado neste lugar. Só que esse dia, ou que esse texto menciona, diz que ali, ao estarem ali, Jesus observa então que havia um homem que tinha um problema. Esse problema diz, em algumas traduções, que esse homem era aleijado da mão ou do braço. Depende da tradução, depende do texto que a gente vai observar. Às vezes ele prolonga mais a história e nos dá mais detalhes. O que eu quero dizer é que estavam os demais observando atentamente a atitude de Jesus. O que Jesus ia fazer naquele dia, sendo um dia de sábado, e Jesus não poderia usar principalmente de uma cura, usar o seu poder para curar este homem. A Bíblia diz que eles estavam observando, ou seja, de olho nele, pensando e talvez falando assim: eu quero ver qual é a atitude dele, porque qualquer coisa que ele fizer fora do padrão, nós vamos o acusar. Queridos irmãos, eu disse aqui que é muito bom quando a gente fala da palavra do Senhor e a igreja está cheia e se manifesta. Observa que, geralmente, quando a igreja está cheia, há pessoas de vários pensamentos diferenciados e ali formam as suas ideias. Por exemplo, eu estou aqui falando, procurando dizer o que a Bíblia está nos dizendo. Talvez alguém está formando a sua ideia, talvez a favor e talvez contra. Por quê? Observe, irmãos, que uma certa vez Jesus estava pregando também, e naquela ocasião ele usou do mesmo artifício que vai ser usado nesse texto.
curando uma pessoa no dia de sábado. E algumas pessoas que estavam ali observando, disse um para outros: por acaso, quem que ele acha ser? Será que ele pensa que ele é Deus? Por falta de conhecimento, às vezes Jesus efetua alguma coisa nas nossas vidas e às vezes questionamos: será que é Deus? Quando nós usamos esse termo, será que é? Já estamos menosprezando o poder de Deus. Não estamos acreditando no que Deus é capaz de fazer. Verdade. Jesus realizou muitos milagres, mas observando a Bíblia, nós vamos ver que nenhum milagre Jesus realizou por si mesmo. Ele só realizou na direção de Deus, no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Houve um texto que os irmãos conhecem, que ele chegou também numa sinagoga. Foi-lhe dado uma parte das Escrituras. Jesus então abre a Escritura, lê, a Bíblia diz que ele leu em Isaías, e nessa mesma leitura ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Glória a Deus. O próprio Jesus disse: Glória a o Deus. Espírito do Aleluia. Senhor, o Espírito, eu vou trocar aqui, fazer um trocadilho, o Espírito de Deus é sobre mim. Glória a O próprio Deus. Jesus disse isso. E eu quero vos dizer, somente para lembrar, o que vocês já sabem, o que nós já sabemos, que onde opera o Espírito Santo de Deus, não tem para ninguém. É verdade. Não tem para ninguém. Glória a Não é? Deus. Porque Ele opera com retidão. Glória a ou Deus. poder. Aleluia, Jesus. Observe, irmãos, que o texto diz: estavam observando se Jesus o curaria. Até então, dá a impressão que Jesus estava em um lugar que é assentado, até que de repente foi lhe dada a oportunidade. Jesus então, ao receber aquela oportunidade, Jesus começa a pregar. E a primeira coisa que ele faz é essa, é uma pergunta. Ele então pergunta: ei, afinal de contas, o que vocês acham? É lícito proceder de forma que tenham vida? Ou é lícito proceder de forma que tenham morte? O que vocês acham? Eu devo pregar sobre vida? Eu devo efetuar algo que vai trazer benefício? Ou eu devo efetuar, prosseguir, dizendo a vocês que continuarão mortos? Porque a Bíblia nos dá o direito de dizer que a pessoa sem Deus, a pessoa sem Cristo, é morta. Está Verdade. morta. Anda, ouve, fala, mas estão mortos. Verdade. Houve um momento em que Jesus estava dialogando com um homem, e o homem então disse assim: mestre, o que devo fazer para ser salvo? Jesus, olhando para ele, disse assim: olha, necessário é que você nasça de novo. Glória a Deus. Se Jesus falasse isso para mim, para você, antes de termos a consciência que temos hoje, qual seria a nossa reação?
Jesus chegar para mim, para o senhor, para a senhora, qualquer pessoa e dizer assim: é preciso você nascer de novo. A minha reação é a mesma reação que teve Nicodemo. Eu ia perguntar: Senhor, mas é impossível. Por quê? Devido ao nosso conhecimento, houve então a necessidade de Jesus explicar para Nicodemo o que ele queria, o que ele estava dizendo. Nicodemo, você é um homem inteligente, você é príncipe, e não sabe que necessário é o homem nascer de novo? Jesus então explica para ele: olha, eu estou falando de coisas deste mundo, e você não está compreendendo. Se eu te falar das coisas celestiais, aí você não compreenderá mesmo. Então Jesus começa a explicar para ele, a ensinar para ele, porque observando todas as pregações de Jesus eram pedagógicas, todas as pregações de Jesus eram de ensinamento. E Jesus aí então ensina para ele: olha, Nicodemo, quem nasce da carne, da vontade do varão, da vontade da mulher, é carne. Mas para nascer para Deus, necessário é que nasça do Espírito. Os irmãos conhecem bem a passagem. Então, nesse texto aqui, observando Jesus, olhou para os lados, conhecendo a intenção deles, perguntou para eles: é lícito dar vida ou morte? O que eu devo fazer? Sendo sábado, Jesus então fala para o homem assim: vem para o meio. Por que Jesus disse vem para o meio? Tem dois sentidos. Um dos sentidos é que sinagoga geralmente era em forma arredondada. A plateia ficava aqui, os ouvintes ficavam aqui. E o lugar dos doentes era separado. Eles eram discriminados. Além de ser separados, eles tinham que ficar sentados. Por que sentados? Para que não viesse aparecer para todos os demais, os magistrados, porque ali tinha gente de várias qualidades. E eles eram desprezados. Assim como as mulheres não tinham a liberdade que temos, que tem hoje, também naquela época, elas não tinham liberdade. Então os enfermos, os doentes, ficaram à parte sentados. Jesus pergunta para eles se é lícito da vida ou da morte. E o texto diz que todos se emudeceram, não tiveram resposta. Não tiveram resposta. Ele então olha para o homem e disse: venha para o meio, ou seja, sai do anonimato, venha na presença de todos. E o homem veio. Ao chegar, Jesus então fala para ele: levante a mão. Certamente não foi fácil, porque ele sabia que eles eram menosprezados. Ele sabia, mas quando Jesus chama ele, ele não se envergonhou e veio para o meio. E Jesus disse para ele: estende a sua mão. Eu não sei de que forma que era o braço daquele homem, até que ponto ele conseguiu estender a mão. E o texto diz que a mão dele ficou sã. Glória a Deus. Sã. Glória a O que Deus. isso nos mostra, irmão? Que Deus tira o homem do anonimato Glória a Deus. e traz para a presença dele. Glória a E traz Deus. aos olhos de todos. Glória a Todos Deus.
Aqueles que olham para mim, que olham para você, tem que saber. Glória a Deus Deus. fez na nossa vida, na Glória minha a vida, na Deus. sua vida, algo tremendo, algo maravilhoso. Muitas das vezes, Glória a os Deus. outros não enxergam, mas você, por ter comunhão íntima com Deus, você sabe o que Deus fez. É verdade. Glória a Portanto, Deus. valorize. É verdade. Vamos valorizar. As sinagogas geralmente eram ministradas por sacerdotes, homens que se diziam cumpridores da lei, mas espiritualmente eles não tinham nada. Juntamente com os herodianos, naquele dia, quando Jesus cura aquele homem, a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que, olhando uns para os outros, saíram e foram procurar, foram maquinar, foram elaborar um plano de como eles iriam matar Jesus. Pode observar, ao terminar, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, como deveriam fazer para matar Jesus. Porém, não conseguiram naquele momento, porque não era chegada a hora de Jesus morrer. Esse mesmo texto que eu citei antes, Jesus chega no tanque de Betesda, Glória a Deus. e ali tem um homem que estava doente, nada mais, nada menos do que 38 anos. Jesus pergunta para ele se ele queria ficar são. Os irmãos sabem muito bem do texto, conhecem o texto. Aí ele tenta argumentar com Jesus, explicar para Jesus que o fato dele não ser curado tinha um motivo. E que motivo era esse? Jesus, o fato de eu não ser curado é que quando o anjo vem para agitar as águas, não tem ninguém que me ajude, que me pegue e me coloque dentro do tanque para que eu seja curado. Mas Jesus não estava pedindo para ele explicação. Jesus fez para ele uma pergunta: você quer ficar curado? O que acontece conosco muitas das vezes? A gente chega diante de Jesus e vai explicar para Jesus algo em oração. Jesus não quer saber. O seu pedido, ele já sabe. Verdade. Porém, em primeiro lugar, nós chegamos diante de Jesus e o adoramos. Esta é a primeira função, chegarmos diante do Senhor e adorá-lo. Adore. Adore. Enquanto estamos adorando, estamos valorizando o senhorio de Jesus. Glória a Deus. É isso que devemos fazer. Aquele homem, ao ser curado, a Bíblia diz que ele tomou a sua cama, saiu, entrou no templo e ao chegar no templo, ele foi reconhecido por algumas pessoas. As pessoas então começaram a perguntar: não é este que estava à beira do tanque? Glória a Deus. Há tantos anos. Alguns disseram assim: não é ele mesmo. E outros falavam: não é ele não. Alguém disse assim: pergunta para ele. E chegaram até ele e perguntaram: escuta, você é aquela pessoa que estava aleijado, deitado na beira do tanque? Glória a Deus. Aí a resposta, a pergunta, eu quero transferir para nós. Você é aquela pessoa que andava nas garras do diabo?
praticando o que o mundo exige que você pratique. Eu sou aquela pessoa que antes Glória a Deus. o diabo pegava pela mão e saía arrastando, obrigando a prostituir, obrigando a beber, obrigando a fazer coisas horrendas. Você é aquela pessoa. Glória a Deus. Eu sou aquela pessoa que antes não valorizava nem a própria vida minha, faça ideia a vida do outro. Eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Glória a Deus. Perguntaram para ele: você é aquele homem mendigo que estava à beira do tanque? Ele disse assim: sou eu. Mas o que aconteceu? Um homem chamado Jesus me curou. Glória a Deus. Cadê o homem? Eu não sei. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei. O que eu sei é que ele chegou até mim e falou: levanta, toma a sua cama e Glória a anda. Deus. Aleluia. Até então eu sei. O que aconteceu? Começaram a perseguir aquele homem, e para se inteirar mais do fato, foram perguntar para os pais daquele homem. Chegaram até os pais de um homem e perguntaram: escuta, aquele fulano de tal é seu filho? Falou: é meu filho. Aquele fulano de tal estava doente há 30 e tantos anos? É verdade. Mas como que agora ele anda? Como que agora ele enxerga? Como que agora ele fala glória ao nome de Jesus? Como? Perguntaram para os pais daquele rapaz. Com medo da retaliação dos judeus, os pais disseram assim: olha, como? Eu não sei. O que eu sei é que ele era aleijado. Glória a Deus. O que eu sei é que ele era. Agora não é mais. Glória a Deus. O que eu sei é que eu estava perdido. Agora não estou mais. Glória a O que eu Deus. sei é que nós estávamos nas garras do diabo. Agora não estamos Glória a mais. Deus. O que eu sei é que antes nós vivíamos para servir o demônio. É verdade. Agora não vivemos para servir ele mais. Agora nós vivemos para servir o Cristo vivo. Isso alegra o seu coração? Glória a Deus. Isso alegra o nosso coração? Eu disse aqui no textual da escola dominical que diz o próprio Jesus dizendo: entrai pela porta estreita. Observa que essa resposta de Jesus foi dada a um personagem quando aproximou de Jesus e perguntou assim: mestre, são muitos os que se salvam? Até então é uma preocupação óbvia para quem pensa bem, é uma preocupação óbvia. Jesus, são muitos que se salvam? Jesus diz para ele assim: ó, confiai por você entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de falar hoje na escola dominical que Jesus mostrou duas portas, a estreita e a larga. Porta é sinônimo de ou acesso ou de restrição. Ou você tem acesso a um lugar, ou ela impede que você tenha acesso a esse lugar. Ou ela está aberta, ou ela está fechada. Mas Jesus disse: entrai pela porta. Se Jesus disse entrai pela porta, quer dizer que ela está aberta. Glória a Deus. Porque se ela estivesse fechada, não teria como ele dizer entra. Verdade. A não ser que ele abrisse naquele momento. Mas ele disse entrai. Se ele disse entrai, é porque ela está aberta.
Apocalipse 3:7 diz assim: eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, Glória a Deus. do qual ninguém Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. ninguém pode fechar. Glória a Deus. A porta que eu abri, ninguém Fecha. fecha. Mas se eu fechar, Ninguém abre. ninguém abre. Amém. Glória a Deus. Oh, maravilha! E para quem que Jesus disse isso? Jesus disse para o chamado povo de Deus. Quando Jesus disse a porta é estreita, aliás, a porta é estreita, o caminho apertado, Jesus está dizendo que há dificuldade para nós entrarmos. Há dificuldade para andarmos por esse caminho. Qual que é a dificuldade? A porta é estreita, porque por ela não entra bagagem, não entra pecado. Quando você compara com a porta larga, aí sim, a porta larga, cabe tudo, passa tudo, mas só que ela não dá acesso à salvação. Glória a Deus. A porta larga não dá acesso à salvação. O que dá acesso